Vem para cá, olhe bem, um vírus que causa doença respiratória em bebês já circula no Brasil há algum tempo e agora ele parece que os estudiosos conseguiram mais informações sobre ele, principalmente em bebês prematuros, em crianças novinhas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico Ricardo Gugel. Muito obrigado, doutor Ricardo, por sua presença aqui. Eu evitei falar o nome do vírus para não me atrapalhar, mas como se chama esse vírus? O vírus sincicial respiratório. Certo. Como é que ele age? Como é? Então, ele é um vírus que ele é presente no mundo todo, ele é distribuído por todos os países, desenvolvidos ou não. Ele tem o que a gente chama de uma preferência sazonal, ele tem a época mais ou menos certa que ele ocorre, e ele provoca um quadro de uma virose alta, a criança começa com coriza, tosse, que o vírus migra para a árvore respiratória inferior e dá um quadro que aí pode ser bem mais grave. Bronquite, Chama bronquiolite, esse é o termo da doença que é característica desse vírus. Quando a criança é mais grandinha, os pais têm mais facilidade. Agora, quando é bem novinha, como fazer? Quais os sintomas que percebe que é esse vírus? Isso, esse é o grande risco, é quando nas crianças pequenas e principalmente nas que têm maior risco, que são as crianças prematuras, que são muito pequenininhas, as cardiopatas e as pneumopatas. Então, essas crianças, elas, quando adquirem o vírus muito precocemente, elas podem fazer quadros muito graves. E por conta da dificuldade que eles têm de expelir a secreção que é produzida naturalmente pelo vírus, né? Sei. Então, ele pode ser muito grave. E como é feito o tratamento dessas crianças, principalmente? O tratamento em si, ele é feito um tratamento de controle, que da criança controlar os sintomas para que ela possa respirar, expelir as secreções e ficar bem. O uso de oxigênio suplementar, sempre que possível, e sempre que necessário, né? Mas o principal, para essas crianças que são de maior risco, que são os prematuros extremos, cardiopatas e pneumopatas, existe a prevenção com um anticorpo monoclonal que faz com que, na época sazonal, quer dizer, na época que a doença ocorre com mais frequência, as crianças podem tomar essa medicação e a doença deixa de ter esta gravidade. Então, é isso que é um grande, que já tem alguns anos, mas em Sergipe tem 2 ou 3 anos que começou, o uso do anticorpo monoclonal para prevenção. Esse remédio é disponível pelo SUS? Esse tratamento é feito pelo SUS? Sim, claro que tem o critério para as crianças que são elegíveis para receber esse medicamento, né? O nome comercial é palivizumab. Certo. Então, as crianças que são muito prematuras, que têm menos de 29 semanas quando nascem, ou que são cardiopatas, com cardiopatia que provoca congestão pulmonar, ou pneumopatas. Então, essas crianças, durante o primeiro ano de vida, que é o grande risco delas terem a doença, elas recebem durante 5 meses uma injeção cada mês deste anticorpo monoclonal e, com isso, se o vírus atinge, elas têm um quadro muito menos grave. É contagioso, doutor? É contagiosa. Essa é a grande característica, porque ela transmite facilmente. Quase todas as crianças, a gente diz que quase todas as crianças, até 5 anos de idade, já teve contato com o vírus. E como fazer? Eu estou imaginando agora as mães em casa assistindo a gente, com bebês novinhos em casa, como fazer para evitar ter o contato com esse tipo de aglomerações. Vírus. Esse é o local onde o vírus... Tem muita gente que gosta de pegar bebezinho e ir para shopping, passear. Esses lugares mais fechados, né? E que tem muita criança junta, é onde uma transmite para a outra. Então, uma coisa que é comum são as creches. As creches são necessárias, mas elas são um local onde a transmissão é muito possível. Eu preciso viajar, pegar avião, teu filho pequenininho, ou preciso ir no shopping comprar, não tenho como deixar a criança em casa. O que eu devo fazer? Veja, o principal a transmissão é pessoa a pessoa. Certo. Né? Ou, no máximo, que a pessoa se contamina e passa a mão... O pai e a mãe... O pai e a mãe se contaminam e passa a mão na criança, a criança deglute, né? Ou pela mucosa nasal. Então, é evitar os locais onde tem muita gente, que pode tossir e o vírus ir para cima da criança, ou falar de junto e aí o vírus ir para a criança. É isso. Agora, lavar as mãos sempre, antes de falar, né? lavar, passar álcool gel,
Isso ajuda. Tem alguns pais, doutor, que ainda usam aquele negócio que os médicos usam assim quando saem com as crianças também para evitar. Para quem está com um quadro de virose respiratória, que é o característico inicial do próprio vírus sincicial respiratório, isso ajuda bastante, porque a pessoa evita de expelir o vírus para mais distante. Para as mães que não sabem direito identificar, é importante levar para o médico, claro, mas assim, tem coriza, dor de ouvido, alguma coisa desse tipo? Pode ter infecção secundária do ouvido, mas o começo é pela uma virose alta, né? Tem coriza, espirros, tosse, aí começa a ter uma tosse mais insistente, começa a ter mais secreção mais baixa dos pulmões, dos brônquios, e aí ela chega a infecção chega até o alvéolo, que é o último pontozinho lá da árvore respiratória. Aí ele provoca secreção e aí faz com que a criança tenha dificuldade respiratória. A gente pode confundir isso com algum tipo de gripe? É muito parecido no começo, né? A gripe, o síndrome gripal mesmo, tem mais febre. Mas o vírus sincicial também... Esse não teria uma febre? Não, o começo é o começo de um resfriado, que é diferente da gripe. Isso pode causar que a criança fique sufocada? Pode causar até a morte, doutor? Pode sim, quer dizer, pode causar até a morte, porque ela dá um desconforto respiratório muito grave, pode dar. Ele impede que a troca de oxigênio se faça de forma adequada. E a bronquiolite é uma das principais causas de internação de criança pequena em todo o mundo, porque o vírus se dissemina pelo mundo inteiro. Para que as mães possam ter clareza, é importante sentir algum sintoma desse que o senhor acabou de falar aqui, levar para um médico, para um posto de saúde, para saber definir se realmente é esse tipo de vírus. E a evolução é assim, né? Começa na via alta, começa a baixar, ter tosse, desconforto respiratório depois. O que os especialistas, para a gente encerrar, já sabem de melhores tratamentos para evitar que esse vírus se propague? Veja, não tem vacina, essa é uma coisa. O vírus, tem imunização? Não tem. O palivizumab, que é um anticorpo monoclonal, ele funciona prevenindo a gravidade da doença, mas ele não previne a doença. Existem estudos de vacina ainda em andamento, mas nada ainda para começar. Esse remédio que o senhor falou, qualquer bebê pode tomar ou existe algum tipo de... Então, o SUS disponibiliza para as crianças elegíveis, tem um critério certinho, menos de 29 semanas, pneumopata, cardiopata, durante o primeiro ou segundo ano de vida. Então, está bem definido e isso é disponibilizado nos locais que quando a criança nasce prematura, o próprio berçário já encaminha isso é muito bom. Períodos mais, verão, inverno? Começando. Nós estamos começando agora a partir de março, isso foi um trabalho que nós fizemos aqui no Nordeste, que eu coordenei, de que esta é a época do vírus sincicial. Começa fevereiro, março. Então, a partir de fevereiro... Então está chegando aí, né? Está chegando. A partir de fevereiro começa a disponibilizar o palivizumab nos locais para as crianças de alto risco. Então, até fevereiro, março, abril, maio, junho, as crianças recebem, que é justamente a época da grande circulação do vírus. Então, mãe, pai, se você está chegando no mês de fevereiro, se começar a sentir algum sintoma, encaminha um médico, né, para que o médico possa verificar. Tem que ser examinado corretamente para ver a gravidade e a evolução para poder fazer o que precisa para que ela se recupere. Doutor Ricardo Gugel, muito obrigado por sua participação, uma ótima tarde para o senhor e sempre bem-vindo aqui para ajudar os pais e mães que têm bebês e crianças. Obrigado.